Bom dia a todos vocês, paz no seu coração, pedindo a Deus que os abençoe e que a sua semana seja maravilhosa, pedindo a proteção e a sabedoria do Pai para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 48 e não deu de eu dividir o capítulo, então eu vou praticamente direto ao assunto por esse motivo. O título é O Filho em Questão. Nós chegamos no momento em que Jacó vai falecer e está vivendo os seus últimos momentos ali junto da família. Então esse capítulo vai nos dizer coisas muito importantes daquilo que vai acontecer no futuro. Vamos ter que falar daquele acordo que Deus fez lá atrás com Abraão. Quando Abraão morreu, esse acordo passou para Isaac. E de Isaac, com a morte dele, passou para Jacó. E agora Jacó está prestes a morrer. Neste capítulo, ele vai passar para José todo esse direito de seguir avante com esse acordo da aliança abraânica. Mas e daí, se José morrer? O que é que vai acontecer? Aí que nós vamos ver que daqui em seguida, de acordo com aquilo que vai acontecer nesse capítulo, os filhos do próprio José que vão ser responsáveis pela aliança abraânica. Então vamos rapidinho à palavra de Deus, depois eu voltarei para tentar explicar. Leitura de Gênesis 48, versículos de 1 a 22. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente.
E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande, apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. O capítulo começa com alguém trazendo a notícia funesta a José que o seu pai estava prestes a falecer. José arrumou os preparativos e partiu de encontro ao seu pai com os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Ao chegar lá, Jacó reuniu todas as suas forças para conversar com o seu filho amado. E ele começou recordando da primeira vez que Deus apareceu para ele. E ele fala que foi num lugar chamado Luz. Esse lugar nós conhecemos também como Betel. Está aí na tela para vocês verem. Essa primeira vez que Jacó viu Deus, ele não tinha muito conhecimento ainda sobre Deus. E foi uma confusão. Ele não sabia com certeza se realmente ele tinha visto Deus ou não. Mas quando ele realmente voltou a si, depois de um sono profundo, ele disse com certeza: é o Deus que esteve aqui. Isso era algo muito significante para lembrar no seu momento de morte,
porque a vida dele passou por muitos altos e baixos. E Jacó, ele passou um momento de desobediência e ele foi redimido pelo anjo do Senhor. Nós vamos ver que ele está contando toda essa história para José, para que fique vivo na memória de José todo o significado daquilo que ele estava prestes a fazer. Ele também demonstra a sua gratidão ao seu filho por ter lutado para que o seu povo não perecesse na terra do Canaã. Jacó também relembra toda a promessa de Deus, e além de toda a promessa de Deus no convênio que Deus fez com Abraão, ele vai relembrar da sua esposa amada Raquel e vai falar da sua morte. Foi uma conversa, de certa forma, muito triste. Mas o interessante é que Jacó vai abençoar os 2 filhos de José, os adotando como seus próprios filhos. Isso é porque, com essa bênção, de acordo com a lei, os 2 filhos de José passam a ter direito na herança de Jacó. Veja que aí vai acontecer uma mudança muito importante nessa linhagem abraâmica que nós vamos ver a seguir. Jacó estava quase cego. É por isso que os seus 2 netos estavam em pé lá e ele pergunta: quem são esses? Porque eu acho que ele enxergava apenas os vultos, mas não poderia reconhecer. Essa situação mostra uma atitude pecaminosa de Jacó no passado. Não sei se vocês se lembram, mas Jacó enganou o seu pai, Isaac, por causa da progenitura. Ele queria receber o lugar do filho mais velho. Então ele acabou se passando pelo irmão Esaú, que o pai gostava mais. Por que ele fez isso? Porque o seu pai estava quase cego. E agora ele está vivendo a mesma situação em que ele tinha que depender do seu filho José, ser honesto com ele. Felizmente, José foi honesto e disse quem estava à sua frente. E nós vamos ver a seguir que José espera que o seu pai abençoe Manassés, porque Manassés é o filho mais velho. Mas nós vamos ver que Jacó não vai abençoar primeiro Manassés, mas vai preferir abençoar Efraim. O nome Manassés significa esquecimento, e José chamou seu filho de Manassés porque ele queria mudar de vida, ele queria esquecer toda a maldade que os seus irmãos fizeram com ele queria esquecer tudo isso e viver uma vida nova no Egito. Então, quando seu primeiro filho nasceu, ele colocou o nome de Manassés. E daí o seu segundo filho nasceu e ele pôs o nome de Efraim, que significa fecundidade. Coincidência ou não, Jacó vai ver a diferença entre esses 2 e vai preferir abençoar Efraim. Mas nós vamos ver que na realidade não se trata de uma coincidência, mas era um plano de Deus para que Efraim fosse considerado o primeiro filho e não Manassés, que legitimamente falando, de acordo com a matéria, de acordo com a data de nascimento, Manassés era o primeiro filho. Mas, de acordo com a lei agora, com essa bênção, vai passar a ser Efraim. Então, é uma mesma situação que Jacó viveu quando ele era jovem e ele trapaceou o seu pai. Só que desta vez vai acontecer corretamente de acordo com a vontade de Deus. Então aconteceu um fato interessante, que José colocou Manassés do lado direito de Jacó e Efraim do lado esquerdo de Jacó.
E Jacó, sem poder ver, ele colocou num lugar em que Jacó pudesse abençoar primeiro Manassés. Mas o que aconteceu é que mesmo Jacó estando cego, ao invés dele ir com a mão sobre a cabeça de Manassés, ele foi com a mão sobre a cabeça de Efraim. E José tentou corrigir a situação, mas Jacó disse que não, que era essa maneira que ele queria fazer. Então, com a mão direita, ele abençoou Efraim, cruzando o seu braço com a mão esquerda, ele abençoou Manassés. Mas o que é que significa isso? Veja que, desde o antepassado, abençoar com a mão direita era a maneira legal, porque significa o poder de Deus. Como eu já disse, Deus escolheu Efraim. E daí, também como exemplo, não sei se vocês se lembram a história de Davi. Davi não era o filho mais velho da família, mas Deus queria que Davi recebesse a bênção. E recebeu, mesmo sendo o filho mais novo. E ele foi abençoado e foi ungido como rei pela vontade de Deus, porque de acordo com a lei humana, ele não tinha esse direito. Por causa dessa bênção de Jacó aos 2 filhos de José, então vamos ver que a herança abraâmica vem para os filhos de Jacó com Raquel. Primeiramente para José e agora vai passar para os filhos de José, em ordem invertida, que se José morrer, vai passar para Efraim e depois de Efraim vai para Manassés. Tudo está ligado a essa bênção, da mesma maneira que aconteceu atrás. O estado de progenitura era dado verbalmente através da bênção da pessoa que estava prestes a falecer. Com essa bênção também, Jacó estava passando os seus direitos de patriarca dessa linhagem abraâmica a José. Isso é algo muito significante, um momento muito importante para José. Finalmente chegou para ele um momento de reconhecimento que Deus havia prometido desde muito antes de toda essa tragédia que os irmãos arrumaram para ele. Ele já tinha tido revelações sobre isso através de sonhos. E Jacó vai falar que o anjo de Deus o havia redimido. E nós vamos ver um Jacó totalmente diferente, que antes Jacó só falava em morte. Ele vivia num desgosto, numa depressão profunda, porque ele pensava que o seu filho José havia morrido. Agora ele, na presença de José e de seus netos, ele estava num estado de júbilo e contente, e dizendo também que ele havia recebido o perdão do Pai sobre todos os seus pecados passados. Isso é maravilhoso. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra redimir, porque o anjo redimiu Jacó. E na Bíblia, em todo o registro, essa é a primeira vez que a gente ouve isso, e faz parte de todo o processo que Jesus nos ensinou de redenção espiritual. Nós vamos ver que Jesus é basicamente o primeiro filho de Deus, o filho unigênito de Deus. Mas será que ele tem o direito de progenitura? Não, porque o caráter de Jesus como filho é totalmente diferente dos filhos que a gente vê aqui na terra, porque Jesus, ele não foi criado como nós filhos fomos criados pela mãe, pelo pai, e aí Deus põe a alma de nós. Não, Jesus não foi criado dessa maneira. Mas como é que Jesus existe? Jesus existe porque ele é a imagem de Deus. Ele não é um ser criado.
Isso é importante saber, ele é a imagem de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um é a imagem do outro nessa Trindade. É a coisa mais linda e perfeita que a gente pode conhecer na palavra do Pai. Dessa forma, encerramos mais um capítulo do nosso estudo bíblico. Estamos próximos do final. Na graça de Deus, nós temos vencido e eu agradeço imensamente a todos vocês que estão comigo desde o princípio desse curso bíblico. É maravilhoso, eu já estou planejando os próximos passos que vão ser anunciados brevemente. Que Jesus os abençoe, que o seu dia seja maravilhoso, cheio de paz, contentamento no coração, que todos à sua volta estejam em harmonia, garantindo assim a presença de Deus no meio de todos vocês. Muita paz, meus amigos, que Deus nos abençoe. Bom dia.